aí, nono ano, tudo bem com vocês? Não tá ficar agora porque começa mais um Revisa Manu, cara. E no Revisa Manu de hoje, a Promanu tá aqui para revisar os assuntos que vão cair na nossa avaliação. Super fáceis. Vocês com certeza vão se sair bem. Até porque o nosso assunto vai ser Primeira República, mas a República da Espada e a República Oligárquica. A Primeira República ela vai ter início a partir de 1889 com a proclamação da República. E o primeiro presidente a assumir vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca. Mas a abolição da mão de obra escrava ela vai ter ocorrido um ano antes, em 1888, e isso vai trazer algumas consequências para a sociedade brasileira. Dentre elas, historizeiro, vai ser várias pessoas que antes trabalhavam cultivando em colheitas, principalmente no trabalho com a cana-de-açúcar ou café, e agora ficam desempregadas, ex-escravizados que não são alocados no mercado de trabalho e começa a ter uma migração, uma saída dessas áreas de campo para a cidade. Então eles começam a morar nas cidades em busca de trabalhos em fábricas, mas não vai ter moradia para todas as pessoas, moradias suficientes, e os aluguéis eram muito caros. Então começam a surgir aí os cortiços e as favelas. E nesses cortiços, que eram divididos, lembra cômodos divididos por cortinas? Depois, inclusive, eles vão ser expulsos desse local no processo de política de higiene. Mas esse processo de cortiço e favela ele vai acontecer devido ao crescimento rápido das cidades, historizeiros, e não tinha um planejamento adequado, porque se entendia que aquelas pessoas elas deveriam, pelo menos hoje a gente entende isso, né? Que aquelas pessoas elas deveriam ser inseridas na sociedade, elas não foram. Então, sem planejamento urbano, sem uma organização adequada, acaba que a cidade cresce muito rápido e as pessoas começam a morar ali nas favelas, em áreas mais afastadas do centro, depois que são expulsas do cortiço, inclusive, porque os que habitavam os cortiços vão acabar sendo expulsos. Nesse período da República da Espada, a gente vai ter aí dois governos de militares, do Marechal Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto. O Marechal Deodoro da Fonseca ele vai tentar instaurar uma política de controle econômico, já que o Brasil estava passando por uma crise econômica. E essa política é conhecida como a política de encilhamento. Encilhamento já tinha sido uma prática que tinha tido início desde o período regencial, só que essa prática acabou trazendo consequências e por isso que o Rui Barbosa vai chamar de política de encilhamento. Ele era o ministro da Economia de Marechal Deodoro da Fonseca e vai tentar produzir mais papel moeda para solucionar o problema. Só que isso não vai solucionar o problema, historizeiro. Vai acabar causando uma desvalorização do dinheiro e um aumento da inflação, porque ele vai gastar mais para produzir mais moeda, só que não vai ter aquele dinheiro em ouro. Então, devido também a várias revoltas, principalmente por parte da Marinha, né? A primeira revolta armada, acaba que o Marechal Deodoro da Fonseca renuncia. Ele também fez a Constituição. É importante falar que durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, em 1891, foi feita a primeira Constituição Republicana Brasileira, que estabeleceu a República Brasileira e o federalismo no país, que é a divisão entre estados, o voto de homens acima de 21 anos, o voto aberto, o voto não era secreto nesse período, mas aí começa o período de fato da República. E logo depois da renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca, assume de maneira inconstitucional, já que a Constituição previa que teria que haver votação e não teve eleição, o Floriano Peixoto vai assumir. E por isso que, inclusive, vai ser solicitado que ele saia do poder, porque foi inconstitucional. E para ele conseguir vencer a segunda revolta armada, ele vai precisar do apoio dos agricultores que querem novas eleições porque querem também ocupar esse cargo de presidente da República. Vai ser o Floriano Peixoto que vai derrotar ali a segunda revolta armada e o local de conflito vai ser conhecido como Florianópolis, a cidade de Florianópolis, em homenagem aí à vitória do Floriano Peixoto. Então, em 1894, quando Floriano Peixoto percebe que ele não vai conseguir continuar no poder e teve o apoio dos agricultores, ele promove a eleição. O primeiro presidente vai ser o Prudente Moraes. Vai dar início, então, à conhecida República Oligárquica,
Então, de 1889 até 1894, ocorreu a República da Espada. A espada porque eram militares que estavam no comando. Já de 1894 até 1930 vai ocorrer a República Oligárquica. Oligarquia vem do grego, tá? E significa poder concentrado na mão de poucas pessoas. Nesse caso, eram algumas famílias ricas, alguns fazendeiros ricos, principalmente, porque a maior riqueza, as pessoas mais ricas do Brasil, a gente pode dizer assim, estão ligadas à agricultura, pelo menos naquele período. Hoje em dia, a gente tem algumas questões na tecnologia também, existe uma diversidade maior, mas a maior parte da população rica do Brasil naquele período estava vinculada à agricultura e não tem como negar isso. Nesse período aí, vai vir o Prudente de Moraes. Durante o período do Prudente de Moraes vai ocorrer a Guerra de Canudos, que vai ocorrer na Bahia. E essa guerra vai ter como líder aí o Antônio Conselheiro. Eram grupos que estavam revoltados com a República. O Antônio Conselheiro, principalmente, né? Ele era monarquista, ele queria um retorno da monarquia. E ele era contrário ao casamento civil instituído pela República. Isso gerou um mal-estar, mas não era só por isso, né? Porque a pregação dele acabava caindo nos braços da população que não foi inserida na sociedade, população marginalizada, essa que passou a seguir ele, e conseguiram construir uma cidade. Ao mesmo tempo que está acontecendo isso no interior da Bahia, está acontecendo também o início do cangaço, é importante falar isso aí. Então o cangaço também está acontecendo naquele período, né? O Lampião, a Maria Bonita. São povos diferentes, comunidades diferentes, né? Os cangaceiros têm um estilo de vida violento, de invadir o local e até machucar física e emocionalmente as pessoas, digamos assim. Mas a comunidade de Canudos ela vai se consolidar ali na Bahia e tentar sobreviver. Só que ela vai ser, né, destruída aí, porque se entende que era uma revolta que contrariava o governo e contrariava também fazendeiros locais que queriam a posse daquela terra que Canudos estava ocupando. Então, o governo federal vai mandar algumas expedições, Canudos vai ser dizimada, queimada, soterrada por água, né? Soterrada por água. Então, vai ser isso que vai acontecer com Canudos. Durante o período de Campos Sales, deixa eu falar de Rodrigues Alves, que vem antes de Campos Sales. Rodrigues Alves, durante o governo de Rodrigues Alves, ele vai promover algumas políticas de higiene, que nesse período que vai ocorrer a revolta da vacina. Por quê? O Rodrigues Alves está vivendo um período onde está tendo um surto de varíola, de peste bubônica. Isso se dá por conta da falta de higiene na cidade. Pelo menos a peste bubônica era uma forma de amenizar essa doença através da higiene. E a vacina era necessária para prevenir a varíola. E basicamente a revolta da vacina vai acontecer no Rio de Janeiro em 1904, porque a população não vai ser nem notificada do que está acontecendo, simplesmente vão chegar invadindo os cortiços, às vezes expulsando eles e vacinando. Então, claro que a população não ia aceitar simplesmente assim, do nada isso. Perdão. Então, nesse período aí, historizeiro, vai acontecer tudo isso. Outra coisa importante para a gente saber, eu vou falar só das revoltas aqui, que eu não vou falar mais especificamente. Só de Campos Sales, que eu não falei. Campos Sales, ele instituiu a política de governadores. Na política de governadores existia aquele esquema de corrupção, lembra? Começava com o pequeno proprietário de terra, o fazendeiro, que conseguia votos para o prefeito. O prefeito conseguia votos para o governador. O governador apoiava e conseguia votos também, né? Apoiava politicamente, conseguia votos para o presidente da República. O presidente da República, em troca, concedia verbas ou não intervinha no Estado. Aí o governador conseguia verbas para o prefeito e o prefeito concedia favores aos fazendeiros. Era basicamente uma troca de favores. A política dos governadores instituída no período de Campos Sales. E aí veio o Rodrigues Alves da revolta da vacina. A gente vai ter também a revolta da chibata, que vai ser os marinheiros que se revoltaram contra os castigos físicos, porque se continuava com castigos que remetiam à escravidão, justamente porque a maior parte dos marinheiros eram
ex-escravizados ou descendentes de escravizados. Então, se continuavam com aquelas práticas, remetendo às práticas de escravismo. Então, eles vão se revoltar e pedir o fim dos castigos com chicotes e as melhorias das condições de trabalho. E a última revolta que vai cair vai ser a revolta de Juazeiro, historizeiro. E por que aconteceu lá a revolta de Juazeiro com o líder religioso Padre Cícero no Ceará? A revolta de Juazeiro ela vai acontecer porque o governo local ele não queria sofrer a interferência do governo de Hermes Fonseca, inclusive que era um militar que assumiu aí durante esse período da República Oligárquica. Eles não queriam aceitar os desmandes de Hermes de Fonseca e tinha a oposição desses grupos locais contra o governo federal. E isso que vai acabar motivando a revolta de Juazeiro, tá? Então é isso, vocês vão se dar super bem, beijos e tchau, tchau.